Boa noite, galerinha! Está entrando no ar aqui mais uma vez dos estúdios no Rastro da Várzea. Vem comigo para falar de futebol, vem comigo para falar de clássico envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro aqui ontem na Arena MRV. Galerinha, foi um jogo pesado para o Clube Atlético Mineiro, onde o Flamengo, né? Flamengão aí massacrou, passou por cima do Atlético Mineiro, feito um rolo compressor. Mas vem comigo para esse vídeo, assistir e acompanhar de pertinho o que eu trago para você a respeito do jogo de ontem. Que o que chamou bastante atenção no jogo de ontem foi os bastidores dessa grande partida, desse grande clássico envolvendo Atlético Mineiro e Flamengo aqui na Arena MRV. Vamos falar do jogo em si, mas vamos falar também de uma peça fundamental e chave aqui do Clube Atlético Mineiro em Minas Gerais. Bem, todo mundo sabe que o Hulk já não vem atravessando um excelente momento no Clube Atlético Mineiro. E por diversas vezes em estar no banco de reserva, o atleta vem se manifestando contra a opção do treinador. Está desagradando o treinador em largar o Hulk no banco de reserva. Mas todos nós sabem e vemos que o Hulk já está em uma idade avançada, 40 anos, 41, se não me engano, 40. Mas é um camarada que se cuida bastante, preza muito pela saúde física dele, se prepara muito bem para praticar o futebol. Mas acontece que nos últimos anos o atleta não vem desenvolvendo um bom papel dentro do clube, não vem atuando bem, não tem tido boas atuações. Por isso, estar no banco de reserva nesse momento. Mas Hulk, que é considerado, né, por todos, inclusive pelo próprio Atlético, o herói da criançada, o herói Hulk, é um grande atleta, um grande nome. Durante o clássico de ontem, o que chamou a atenção e deu meio que uma ofuscada nessa goleada de 4-0 sofrida pelo Flamengo ontem, o Atlético Mineiro, foi os bastidores. Por que os bastidores? Porque o Hulk foi cortado horas antes do início da partida de ontem contra o Flamengo. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, eu tiro o chapéu pro Hulk, um cara que se dedica, trabalho firme, trabalho duro, é sério, se dedica bastante. Quando ele tem alguma lesão, se machuca, faz de tudo, corre atrás para poder se recuperar rápido e jogar. Mas na partida de ontem, eu vi um atleta, na minha opinião, peraí, além de ser profissional, jogando futebol, além de ser profissional, ele tem também que mostrar grande profissionalismo. Poxa, foi uma desfeita, da minha opinião, muito grande do atleta ontem, ser cortado minutos antes do início da partida. O atleta saiu da Arena MRV, não acompanhou nem a partida de futebol. Poxa, peraí. Eu que já joguei bola na Várzea, nem joguei profissionalmente, muitos outros por aí sabem do que eu estou falando. Se você vai para um campo de jogo e não vai atuar na partida, não joga, pelo menos fica lá de pé na beira do gramado, aplaudindo seus companheiros, batendo palma, torcendo por eles, vibrando pela vitória deles, vibrando pela uma boa partida deles. O Hulk ontem foi muito feio o que o Hulk fez ontem. Sinceramente, ontem o Hulk foi digno de uma falta de respeito com a torcida do Clube Atlético Mineiro dentro da Arena MRV e com uma falta de profissionalismo muito grande. Eu entendo, sim, ele é um profissional, ele tem profissionalismo, mas ontem ele deixou isso tudo de lado e saiu do estádio, não acompanhou nem a partida do seu clube. Poxa, isso é faltar com respeito com a torcida, com o torcedor, que paga um ingresso caro para ir no estádio de futebol. Isso é faltar com respeito quem foi lá ver o Hulk para jogar, mas que não jogou, mas que queria ver ele pelo menos no banco de reserva lá, queria ver ele na tribuna, queria ver ele no camarote, queria tirar uma foto, queria pedir um autógrafo. Onde o Hulk estava? Saindo do túnel, entrando no carro, indo para casa, colocando um chinelinho de dedo, imagino eu, não acompanhar nem a partida. Isso, na minha opinião, é falta de profissionalismo. Que ele está assinando com outro clube, que ele está tendo conversas com outro clube, que já está certo que é grande a possibilidade
dele deixar o Atlético Mineiro ainda no meio do ano, mas ele tem que levar em consideração que ele tem que agir com profissionalismo e respeito à torcida do Atlético Mineiro. Que não jogasse ontem, foi cortado minutos antes da partida, mas que ficasse no estádio para acompanhar a sua equipe, acompanhar os seus companheiros durante a partida. Ele simplesmente deu as costas, no meu ver, ontem. Ele deu as costas para o Clube Atlético Mineiro, para a grandeza que o Clube Atlético Mineiro é, para a grandeza que o Atlético Mineiro é e para quem abriu as portas para ele quando ele chegou de novo no Brasil. Você entendeu? Então eu acho sim, está negociando, deixou de negociar, não sei, a imprensa não, o presidente do Clube Atlético Mineiro, né, fazer uma reunião, se não der uma multa pesada, pelo menos coloque na geladeira, chamar a atenção do atleta para que ele haja com profissionalismo e respeite o torcedor que foi no campo de jogo, que paga um ingresso caro. Você entendeu? Sócio torcedor que paga ingresso durante o ano inteiro para ir no estádio de futebol. Chega lá, o atleta que eles querem ver, mesmo que não for jogar, não está lá nem para dar uma cena para o torcedor, nem para tirar uma foto, nem para dar um autógrafo. Isso é falta de profissionalismo, falta de respeito. Tipo, fez assim, ó, não vou jogar, também tô cagando e andando pro Atlético Mineiro, dando as costas pro clube. Não, isso é erradíssimo. Ontem, mais uma vez, eu venho aqui falar, não estou falando mal, estou falando da atitude que o atleta e que o profissional teve durante a partida ontem. Ontem faltou profissionalismo do Hulk e respeito com o torcedor do Clube Atlético Mineiro. Foi cortado, mas poderia ter ficado no estádio para assistir a partida do seu clube. E da outra vez que eu falei mal foi no Clássico. Por quê? Porque o Hulk é um exemplo de atleta, ele tem que dar exemplo, ele tem que sair em defesa do não à violência. E no Clássico ele fez foi o quê? Entrar em confusão e brigar. Trago de novo a história do Clássico aqui. Ele foi brigar, incitar a violência. Ele que é amado pela criançada, ele que é idolatrado pela criançada, ele que tem que ser um atleta exemplo para a nova geração de atletas que está chegando agora, tem que ser um exemplo de profissional para a geração nova que está chegando. Aí depois, na hora do Clássico de ontem, ele age completamente sem profissionalismo, completamente desrespeitoso com a torcida do Atlético Mineiro. Você está entendendo? Então ontem, além do baile que o Flamengo deu, né, no Atlético, o Atlético Mineiro teve mais uma ducha de água fria quando o Hulk sai do estádio agindo completamente com falta de respeito com o torcedor e sem profissionalismo. Essa é a minha opinião, o meu ponto de vista em relação ao atleta ontem, durante o Clássico com o Flamengo, aqui na Arena MRV. Hulk, meu camarada, você é um atleta e tanto, um jogador bom, mas já está na hora de levantar a cabeça e entender que o seu ciclo no Clube Atlético Mineiro já se encerrou, chegou ao fim. Mas pelo menos saia de cabeça erguida, saia pela porta da frente. É isso que eu penso. Vem comigo para mais vídeos, segue, curte, compartilha e deixe seus comentários aqui no Rastro da Várzea.